Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje nós vamos deixar de lado uma marca ou um veículo em específico e vamos focar na história de um estilo e que vive até hoje na cultura automotiva. Esse estilo é o estilo dos muscle cars, mas afinal de contas, o que define um muscle car? Antes de começar o vídeo, vamos entender qual que é a receita. A receita, na verdade, ela é bem simples e purista. Para criar um muscle car, você só precisa de um carro de tamanho médio ou pequeno, remover o motor original dele e colocar o maior e mais potente motor V8 que a fábrica tiver no estoque no momento. A tração ela costuma ser traseira, o câmbio costuma ser manual e o foco total fica na aceleração em linha reta. Isso geralmente, na época, era de um semáforo até o outro. Essa obsessão por potência, ela, diferente do que todo mundo pensa, não começou nos anos 60. Para entender o início de tudo, a gente precisa voltar para 1949, logo após a Segunda Guerra Mundial. Na época, os jovens nos Estados Unidos, eles queriam velocidade e a cultura dos hot rods, ela estava com tudo. Percebendo isso, a Oldsmobile, ela fez uma jogada de mestre. Ela lançou o Oldsmobile Rocket 88. Esse Oldsmobile Rocket, ele é considerado por quase todos os historiadores como o avô ou até mesmo o primeiro muscle car. A sacada da Oldsmobile foi pegar a carroceria mais leve e curta que esse modelo tinha e instalar um motor novo da época, que era o motor V8 Rocket, que tinha uma compressão bem alta e que originalmente era equipado em um carro bem maior e bem mais luxuoso. O Rocket 88 simplesmente dominou as pistas da NASCAR daquela época e provou à indústria que um peso baixo com um motor V8 bruto era a fórmula perfeita para vender os carros. Depois do Rocket 88, a década de 50 viu uma corrida de cavalaria, mas os carros ainda eram bem grandes e pesados e faltava uma faísca para criar a categoria dos muscle cars, que seria a categoria de tamanho médio, que é a que conhecemos hoje. Só que inicialmente, olhando para o interior de um clássico do início da era dos muscle cars, você nota como tudo era focado num painel mais limpo. A alavanca de câmbio ela era bem longa e o som do motor ele invadia a cabine. Então, avançando um pouco mais no tempo para 1964, é o ano em que o muscle car, como a gente conhece hoje, nasceu oficialmente. E tudo isso por causa do Pontiac GTO. Eu disse no começo do vídeo que eu não ia focar em um carro específico, mas eu precisava de um carro para ficar de plano de fundo e eu escolhi o GTO justamente por conta dele fazer parte do surgimento dos muscle cars como a gente conhece hoje. E a história por trás do GTO, ela é até curiosa, porque ela envolve uma espécie de rebelião interna dentro da General Motors. A GM na época ela tinha banido oficialmente todas as divisões de se envolverem com corridas ou promover um desempenho mais alto dos carros. Só que um dos engenheiros, ele não queria isso, ele queria que o carro ele fosse algo mais extremo, né? E esse engenheiro, chamado de John DeLorean, que inclusive é o mesmo que criou o DeLorean do filme De Volta para o Futuro, ele decidiu burlar as regras corporativas por baixo dos panos. O DeLorean e sua equipe, eles pegaram um carro que era um carro bem simples, chamado de Tempest, da marca da Pontiac. Esse carro ele tinha o tamanho médio, né? Era um carro comum de rua. E escondidos de toda a diretoria da GM, eles ofereceram um pacote opcional para o carro aos concessionários. E o nome desse pacote era GTO. Esse pacote ele prometia colocar um motor V8 bem grande, de 389 polegadas cúbicas, era um 6.4. Esse motor ele tinha até 348 cavalos e quando a diretoria descobriu, o carro já era um sucesso estrondoso de vendas e não tinha mais como eles voltarem atrás. O GTO ele acabou redefinindo todo o mercado de carros americanos na época. Um detalhe curioso é que antes da Pontiac oferecer esse pacote GTO, eles pegaram o Pontiac Tempest já com esse motor, que a gente pode chamar de protótipo, né?
Eles colocaram esse motor gigantesco no Tempest e antes de começar a oferecer, eles partiram para as ruas. Se eu não me engano, foi o próprio DeLorean que foi com esse carro participar de racha, assim, né, ou a molecada da época. E não tinha nada tão absurdo quanto esse carro, ele ganhava de todo mundo. Só que ninguém sabia que carro era isso, o pessoal olhava, era um Tempest, só que um pouco diferente. E como ele não estava à venda, todo mundo queria saber que carro era, onde comprava, o que ele tinha feito. Então, quando o carro chegou às concessionárias, o pessoal já estava procurando por um carro que teoricamente não existia. Ou seja, o sucesso do carro ele meio que começou antes mesmo dele chegar aos concessionários, né? O sucesso do Pontiac GTO ele foi um soco na cara de todas as outras montadoras, né? Que ficaram assistindo a GM nadar de braço aberto lá no dinheiro que a molecada tava aplicando nesses GTOs, né? A resposta ela precisava ser rápida e tinha que ser devastadora, né? A Ford atacou de duas formas diferentes. Primeiro, ela lançou o Mustang em 1964. Com o Mustang, eles criaram uma segunda categoria de muscle car, né? Que seria chamada de Pony Cars, que é basicamente um muscle car, só que menor. A título de comparação, o Pontiac GTO ele era um carro bem grande, tá? Quando eu disse no vídeo que um muscle car ele era um carro de tamanho médio, a gente tem que lembrar que os padrões de tamanho de carro nos Estados Unidos eles são diferentes do que aqui no Brasil. Então, o que é vendido lá como um carro médio, aqui é um carro grande pra gente. E o que é vendido lá como um carro pequeno, aqui pra gente é um carro médio. Porém, dependendo da época, o carro médio deles ainda continua sendo bem maior do que o nosso carro grande, vamos dizer assim, né? Como título de comparação, o Pontiac Tempest americano, que era considerado um carro médio, ele tinha um tamanho aproximado do nosso Landau. E o Ford Mustang, ele era maior do que o Maverick e o Opala. Então não dá pra gente comparar exatamente a dimensão desses carros. Para brigar na categoria dos carros maiores, né, na categoria dos muscle cars de tamanho médio, que seria para brigar diretamente contra o Pontiac GTO, eles pegaram o motor 428 Cobra Jet e colocaram no Ford Fairlane e no Ford Torino. Enquanto isso, a Chrysler ela resolveu que não ia dar chance para os caras, né? Então eles pegaram o que pode chamar de arma secreta das pistas de arrancada e das pistas ovais da NASCAR da época e colocaram nas ruas. Esse motor é o lendário motor 426M, que tinha suas famosas câmeras de combustão hemisféricas, o famoso Hemi. Esse motor ele era apelidado de O Elefante, por conta do seu tamanho colossal e da força absurda que ele tinha. Esse motor acabou equipando carros que se tornaram lendas, né? E até hoje, todo mundo quando vai falar de um muscle car ou de um carro antigo, lembra do Dodge Charger, mas também esse mesmo motor acabou equipando um dos meus preferidos, né? Que é o Dodge Coronet, e também outro dos que eu mais gosto, que é o Plymouth Roadrunner. Eu gosto bastante desses carros por conta do visual deles, né? Não é querendo pagar de conhecedor não, mas esses carros eles têm um visual bem bacana. Uma coisa legal do Roadrunner é que ele tinha uma buzina que imitava a buzina do Papaléguas, do desenho do Papaléguas mesmo. A Chrysler, eu ia falar que meio que sem querer, mas eu acho que isso pode até ter sido intencional, mas eles acabaram criando os muscle cars mais intimidadores e barulhentos de toda a terra. Tanto que alguns anos depois, tanto o Roadrunner quanto o Charger, eles ganharam versões para correr na pista de Daytona. E o legal é que esse carro, ainda na década de 60, ele ultrapassava os 300 km por hora. Muito provavelmente, se você curte muscle cars e carros antigos, você já deve ter visto. É aquele carro que tem um aerofólio gigante e um bico, né? O carro é bem comprido. Esse carro ele era tão roubado, mas tão roubado que ele foi banido, né? Afinal de contas, se uma equipe desenvolve um carro que é muito bom, o melhor a se fazer é banir, né? Ao invés de deixar as outras equipes tentar fazer algo melhor, né? No vídeo de fundo, vocês devem ter reparado que aparecem outros carros mais modernos, né? E mesmo assim, o GTO ele deu conta. Eu não esperava que ele fosse ser tão bom assim na pista.
Mas até eu acabei me surpreendendo com ele, né? Eu sempre gostei muito de muscle cars e nos videogames não foi diferente. E sempre que tem um jogo de corrida e tem um muscle car, eu sempre dou um jeito de adquirir ele no jogo, mesmo sabendo que na maioria das vezes ele não vai se sair tão bem assim, a menos que o jogo dê uma puxada de sardinha pro lado dele e acabe ou deixando ele mais poderoso do que ele é, ou nerfando os outros carros, né? Eu falo isso porque o muscle car ele tem muita força para andar em linha reta, só que infelizmente a tecnologia da época, a tecnologia de pneus e de suspensão, elas não era muito boa e acabava sendo o que a gente pode chamar de calcanhar de Aquiles, né, desses carros. Então pilotar o muscle car original e tentar levar ele ao limite é meio que na vida real seria uma tentativa de suicídio, né? Já que no Gran Turismo, a única modificação que eu fiz nesse GTO foi a de pneus. Eu comprei pneus de corrida macio para ele. E isso daí já me deu uma vantagem muito grande, porque todos os outros carros eles estavam usando pneus comuns, que são os pneus que vêm de fábrica nos carros, a não ser quando o carro do jogo é um carro de corrida, um carro de pista, e aí ele já vinha equipado com pneus de pista. Mas nesse caso, todos os carros eles estavam com pneus comuns. Ou seja, só a mudança de pneu já me deu essa vantagem bem grande. No vídeo vocês vão perceber que ele na reta ele atinge ali os seus 200, acho que no jogo fala que é 190, né? Na configuração de marcha dele, mas eu acredito que ele deve ter atingido ali uns 200 ou 210 por hora e ele para, né? Isso porque muitos desses carros tinham apenas 4 marchas e como dificilmente as pessoas ultrapassavam os 200, né? Era sempre uma arrancada ali e acabou. Já entre 1968 e 1970, a disputa ela virou uma guerra total de relações públicas e engenharia. E o legal é que cada marca queria ter um nome mais agressivo do que a outra nas ruas, né? Então surgiram alguns carros bem icônicos, como por exemplo o Dodge Demon, o próprio Roadrunner que eu havia comentado antes, né? E tinham também alguns adereços aí que chamavam bastante atenção, como o aerofólio também gigante do próprio Roadrunner, capô com entrada de ar funcional. Tinha também outros carros que, por exemplo, quando você acelerava o motor, ele tinha uma entrada de ar exposta, né? Não é o blower igual aquele do Velozes e Furiosos, era só uma entrada de ar que ficava ligada direto no carburador. E isso daí ficou chamado de Shaker Hoods. E tinha também as cores, né? Que eu acho que é uma das partes mais legais também dos muscle cars, que, por exemplo, tinha o roxo Plum Crazy e o verde Sublime, que, se eu não me engano, eram cores da Dodge, utilizados no Dodge Challenger, do Coronet também, que é outro carro bem legal que eu acabei esquecendo de citar. Que era basicamente quem tinha o carro mais escandaloso e que conseguia acelerar mais rápido no quarto de milha nos Estados Unidos, é quem mandava nas noites de sexta-feira, né? A gente que curte os muscle cars acaba lembrando dessa chamada de Era de Ouro e diz que ela foi bem intensa, mas infelizmente ela acabou durando bem pouco, né? Porque no início dos anos 70, com a chegada das novas leis de emissões, né? E a crise do petróleo também, e o aumento absurdo no seguro que as empresas acabavam aplicando nos carros para os motoristas que eram mais jovens, os motor V8, eles foram perdendo potência, né? E os muscle cars originais, eles acabaram sendo sufocados um a um, ainda mais com a chegada dos carros japoneses nos Estados Unidos, eles foram perdendo espaço, eles foram saindo de cena até a metade daquela década. Mas o impacto que eles deixaram na cultura pop e também na vida, no coração de quem curte carros, ele acaba sendo eterno, né? Tanto que eles acabaram renascendo com tudo nos anos 90, né? A Ford trouxe o Mustang, a Chevrolet trouxe um novo Camaro e agora eles estão de volta, né? Quase morrendo, né? Mas estão de volta, né? Temos aí o Challenger Demon,
A Dodge fez também o Durango Demon, se eu não me engano, é o Durango Hellcat, eu não me recordo que é um, eu não sei se é um SUV, aonde se encaixa esse carro, mas é basicamente aquele Dodge Journey que a gente tinha aqui no Brasil, claro que não é o mesmo carro, né? Só que com o motor do Dodge Challenger, né? Então, o que é um muscle car, né? O que define um muscle car? Porque o Durango, ele entraria fácil aí no muscle car, né? Ele tem todo o visual do muscle car, só que ele é um carro maior do que um muscle car seria, né? Pessoal, essa aí foi uma breve história do surgimento dos muscle cars. Deixa um comentário aí para vocês qual que é o muscle car mais icônico, né? Lembrando aí que os muscle cars eles sempre tiveram aí desde do Rocket 88, né? Eles nunca pararam de ser produzidos, eles simplesmente perderam potência, né? Eles mantiveram o visual, mas infelizmente não mantiveram o espírito, né? Como, por exemplo, teve o Mustang King Cobra. Pra gente aqui ele seria um carro muito potente, mas em comparação aos 300, 400 cavalos que alguns carros tinham, né? Como alguns Corvettes ou os Barracuda da vida, aquilo ali não era nada, né? Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou e até mais.